Neftali, Gade e Assar. Todas as almas, pois, que tinham sangue de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu no Egito todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Elevou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse a esse povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saiam da terra. Veja, José, todo mundo conhece a história de José, governador do Egito, foi vendido como escravo. José, até chegar à parte de governança, depois já honrado pelo Senhor, depois já reconhecido, exaltado, colocado como um posto de liderança no Egito, ele trouxe os seus irmãos para que pudesse morar com ele. E como também no dia da Santa Ceia o coral ministrou sobre as promessas do Senhor sobre uma descendência. Porque no capítulo 1 ele já começa falando: estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Então ele vai citando Rúben, Simeão, Levi, Judá. Porque o nosso Deus, ele trabalha com geração. Quando Deus chamou Jacó, quando Deus chamou Abraão, o Senhor falou: veja, Abraão, olha para as estrelas do céu. E assim como essas estrelas, farei a tua descendência tão numerosa. Todas as vezes que nós vamos entrar em um livro, no Antigo Testamento, nós vemos o Senhor falando: olha, filho de José, filho de Rúben, Simeão, Levi, Judá. Sempre é contado uma história, uma introdução para saber a descendência, os ascendentes, da onde, de qual geração aquele servo veio. Então, o Senhor trabalha com geração. O Senhor chama a nossa geração. Nós fazemos parte de uma geração eleita, de uma geração escolhida por Deus. E quando ele fala assim: e qual disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. Usemos de sabedoria para com eles, para que se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajunte com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Após a morte de José, após aquela descendência que era conhecida, respeitada, tinha poder sobre aquele povo do Egito, foi levantado um novo rei. E aquele rei não conhecia José, não sabia quem era José, não conhecia o povo de Israel. Só que o que chamou a atenção, mesmo aquele povo escravo, aquele povo se multiplicava. Mesmo aquele povo estando numa condição de escravidão, aquele povo se multiplicava. Porque aquele povo não andava pelo que eles viam, aquele povo estava debaixo de uma promessa, ainda dentro de uma dificuldade, ainda debaixo de uma situação de escravidão, de humilhação, ainda debaixo, submetido a um poderio que não era da terra deles. Eles tinham uma promessa. E aquele rei se incomodou com aquela promessa. Aquele rei se incomodou porque, vendo aquele povo, mesmo escravo, eles eram numerosos. E o que eu quero dizer agora? O que eu quero dizer para o meu irmão, para minha irmã,
A promessa que está sobre você pode ser uma ameaça para o outro. A promessa que está sobre você pode ser uma ameaça para o teu inimigo. Aquilo que está sobre a tua vida, as promessas que está sobre a tua cabeça, a promessa que está sobre a sua descendência, ainda pode ser uma ameaça para o teu inimigo. Veja, a palavra em Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sejam sóbrios, vigiai. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão que ruge, procurando o devorador. A palavra de Efésios fala: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tiago também fala: portanto, submetam-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um inimigo na nossa vida. A partir do momento que nós somos batizados, nós somos eleitos, nós somos declarados filhos de Deus, automaticamente nós temos um inimigo da nossa alma, que é o diabo. E muitas vezes nós desacreditamos de nós mesmos. Muitas vezes nós falamos: o que eu estou fazendo aqui nesse frio? Por que eu saí de casa? Eu vou para o culto de novo. Eu oro, não vejo a minha vida mudar. Eu falo, eu jejuo, eu busco. Parece que quanto mais eu busco, mais perseguição eu tenho. Mas muitas vezes nós não acreditamos como o nosso inimigo acredita. Muitas vezes nós estamos sendo um perigo, uma ameaça diante dos nossos inimigos, e nós não estamos tendo noção disso. Muitas vezes o nosso inimigo acredita mais na nossa promessa do que nós mesmos. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E do outro lado o inimigo está falando: mas se ela for de novo, se ela for de novo eu não consigo. Se ela for de novo para aquele culto, eu não vou conseguir entrar na casa dela. Se ela for de novo, se ele for de novo para aquele culto, eu não consigo separar no casamento. Muitas vezes nós desacreditamos da nossa promessa e somos o primeiro a desacreditar. Mas o inimigo da nossa alma não desacredita. Ele reconhece aquilo que está sobre a nossa cabeça. Ele reconhece as promessas de Deus que está sobre nós, a unção de Deus que está sobre nós. Ei, você tem um inimigo da alma. Você tem um inimigo que peleja dia e noite como um leão ao seu derredor. Não desacredite daquilo que está sobre a tua cabeça. Não desacredite sobre aquilo que está sobre a tua família, sobre a tua descendência. Ainda que o Senhor, ainda que Ele demore, ainda que pareça, mas aos meus olhos eu não vejo nada, eu não consigo enxergar nada, eu não consigo enxergar mudança. Continua, permaneça, porque até o inimigo sabe o poder que você carrega. Você não entrou aqui nesta noite de frio. Você não veio nesta noite de sexta-feira por acaso. Você não veio aqui brincar de ser crente. Você não veio aqui brincar de dar glória a Deus. Não, você veio com uma espada na mão que você não consegue ver. Você veio com uma espada na mão que você não consegue visualizar. Mas quando você levanta, quando você declara o nome do Senhor, Rabai, Kamaia, Sore, Canta, Rabadai, o inimigo da nossa alma tem que correr. Ele sabe aquilo que está diante de nós. Rabadarabadai, Achai, e Kerebedecaias, e Ribicomondacai. Eu quero convidar a igreja agora a se colocar em oração. Vamos clamar, já pedindo a presença do Senhor nesta noite. Que o Senhor venha nos visitando, Senhor, nesta noite. Poderoso e eterno Pai, nós queremos, Senhor, louvar o Teu nome nesta noite. Senhor, entregando os nossos propósitos, entregando as nossas labutas, entregando, Senhor, a prova que carregamos, que estamos enfrentando, Senhor. Vem conosco, Papai querido, transforma, Senhor, a nossa vida.
Senhor, derrama a tua unção e o teu óleo, Senhor, sobre a nossa vida, para que possamos, Senhor, entender que a tua presença, que a tua promessa está sobre nós, que a nossa descendência é tua, que eu estou debaixo da promessa e que eu sou da herança de Abraão, de Jacó, de Isaac. Sim, Senhor, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Sim, Senhor, clamando o teu Espírito Santo, que sim, Senhor, o Senhor venha falar conosco nesta noite, através do louvor, através dos irmãos, dos profetas, dos obreiros. Meu Deus, vem tocando agora, Senhor. Nós já liberamos, Senhor, unção de libertação sobre este lugar. Nós liberamos cura para quem precisa de cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.